O céu escureceu sobre Jerusalém naquele dia fatídico. Está consumado, foram as últimas palavras antes que sua cabeça pendesse. Mas a morte de Jesus não foi o fim da história. Foi apenas o começo de uma série de eventos sobrenaturais que abalaram o mundo. Terremotos, véus rasgados, mortos ressuscitados. A natureza e o mundo espiritual reagiram de maneiras inexplicáveis quando o Filho de Deus entregou seu Espírito. O que realmente aconteceu nas horas que se seguiram? O sol brilhava intensamente sobre Jerusalém naquela sexta-feira, um dia que começou como qualquer outro na Cidade Santa. Peregrinos lotavam as ruas para a Páscoa, o mercado estava agitado e sacrifícios eram oferecidos no templo. Porém, fora das muralhas da cidade, no monte chamado Gólgota, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Jesus de Nazaré, aquele que muitos chamavam de Messias, pendia de uma cruz romana. Seu corpo, marcado por açoites e tortura, estava enfraquecido. Soldados romanos montavam guarda aos pés da cruz, enquanto uma multidão mista de admiradores em luto e opositores zombeteiros assistia ao espetáculo macabro. Por volta da sexta hora, conforme registrado nos evangelhos, algo incomum começou a acontecer. O céu, antes claro, gradualmente escureceu. Não era apenas uma nuvem passageira, mas trevas que se estenderam por toda a terra. Durante 3 horas completas, do meio-dia às 3 da tarde, uma escuridão inexplicável cobriu a região. Os romanos, supersticiosos por natureza, ficaram inquietos. Os judeus, conhecedores das Escrituras, lembraram-se das pragas do Egito. Todos perceberam que aquilo não era natural. Não era um eclipse, pois a Páscoa sempre ocorria durante a lua cheia, quando eclipses solares são impossíveis. Era como se o próprio céu estivesse de luto, como se a criação inteira segurasse a respiração, enquanto seu Criador sofria. As trevas eram tão densas que alguns relatos sugerem que era difícil ver o rosto de quem estava ao lado. Durante essas horas, Jesus permaneceu na cruz, sua respiração cada vez mais difícil, cada palavra pronunciada com esforço excruciante. E então, após 3 horas de escuridão, ele clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. O centurião romano, um homem endurecido por anos de batalhas e execuções, observou tudo com crescente perturbação. Ele havia supervisionado muitas crucificações, mas nunca vira nada como aquilo. Nunca presenciara a natureza reagir à morte de um homem. Nunca ouvira um condenado perdoar seus executores ou se preocupar com os outros enquanto agonizava. As trevas não foram apenas um fenômeno físico, mas um sinal profético. Era o início de uma série de eventos que marcariam para sempre a história da humanidade, sinalizando que a morte de Jesus não era o fim, mas o começo de algo muito maior. No mesmo instante em que Jesus exalou seu último suspiro no Gólgota, a quilômetros dali, no coração de Jerusalém, algo extraordinário acontecia no templo. Era aproximadamente a 9ª hora do dia, o momento exato da oferta do sacrifício vespertino. O templo de Herodes era uma estrutura imponente, considerada uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. No seu interior, separando o lugar santo do Santo dos Santos, pendia um véu impressionante. Não era uma cortina comum. Tratava-se de um tecido majestoso, com a espessura de um palmo, tão pesado que diziam ser necessários muitos homens para movê-lo. Este véu representava a separação entre Deus e a humanidade. Apenas o sumo sacerdote podia atravessá-lo, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Era um lembrete constante da distância entre o divino e o humano, entre o sagrado e o profano. Naquele momento preciso, quando Cristo proclamou "está consumado", o véu do templo rasgou-se em 2 de cima a baixo. Não foi um rasgo parcial, nem uma deterioração gradual. Foi um evento súbito e completo. Mais importante ainda, rasgou-se de cima para baixo, como se uma mão invisível o tivesse partido ao meio. Os sacerdotes que oficiavam no templo naquele momento devem ter ficado paralisados de terror. Imagine a cena. Homens dedicados a preservar a santidade do templo, realizando seus deveres rituais,
quando de repente, sem intervenção humana visível, o majestoso véu se parte. O som do tecido pesado rasgando-se ecoou pelas câmaras sagradas, interrompendo cânticos e orações. Subitamente, o Santo dos Santos, que por séculos permanecera oculto, estava exposto. O lugar onde acreditava-se que a presença de Deus habitava estava agora visível a todos os que estavam no templo. Era um sinal poderoso e inegável. Este evento não foi apenas uma curiosidade histórica, foi uma declaração teológica profunda. O véu rasgado simbolizava o fim da separação entre Deus e a humanidade. Não mais seria necessário um sumo sacerdote humano para fazer mediação entre o povo e o divino. Através da morte de Jesus, um novo caminho estava aberto, permitindo acesso direto ao trono da graça. As implicações eram revolucionárias. O sistema de sacrifícios, que havia sido o centro da adoração judaica por séculos, acabava de ser transformado. O Cordeiro de Deus, como João Batista havia proclamado, tinha tirado o pecado do mundo. Não mais seria necessário o sangue de animais para cobrir temporariamente as transgressões. Enquanto o véu do templo ainda balançava em duas metades, a terra, sob os pés de todos em Jerusalém, começou a tremer violentamente. O relato bíblico é claro. Um grande terremoto sacudiu a região no momento da morte de Jesus. Não era um tremor comum, daqueles que ocasionalmente atingiam a região. Este tinha uma precisão cronológica que não podia ser ignorada. Coincidiu exatamente com o momento em que Jesus entregou seu espírito. Era como se a própria criação reagisse